Passo agora, então, para a última fala desta mesa, ao doutor Aurélio Virgílio Veiga Rios. É graduado na Universidade de Brasília, mestre em Direito pela Universidade de Bristol, Inglaterra. Professor de Direitos Difusos do Instituto de Cooperação e Assistência Técnica da UDF há mais de 15 anos, subprocurador-geral da República, em inúmeras obras jurídicas publicadas e, desde 2009, acumula o cargo de subprocurador-geral da República com o de Procurador Federal dos Direitos do Cidadão. Queria, Gustavo, agradecer a sua serena condução disso, e já começar dizendo uma coisa. Assim, a expressão de Norberto Bobbio, que você reiteradamente disse que a questão dos direitos humanos não é mais só de reconhecer, mas principalmente de implementar, eu temo que hoje, infelizmente, nós vamos ter que fazer o exercício retórico de reafirmá-los, mais do que nunca. Então, não é só uma questão de implementação dos direitos sociais, econômicos e políticos, ou mesmo dos avanços que foram constituídos na agenda de direitos humanos nos últimos tempos. Se uma imagem vale mais do que 1000 palavras, a fotografia com o ministério, que apareceu agora, é absolutamente assustador, porque é um ministério branco, misógino, onde não se vê uma mulher, não se vê uma pessoa com uma cor mais escura, nenhuma que aparenta ser de comunidade indígena. Então, o recado que se dá logo no início não é o recado da diversidade, não é o recado de que esse é um país pluriétnico, esse é um país em que se acolhe todos, ou deveríamos acolher todos. Esse é um país de imigrantes, é verdade, mas é um país com uma população negra extraordinária, que é a maior parte da população. Esse é um país que tem, ou se fala 200 línguas, que pouca gente se lembra, porque nós temos comunidades indígenas que falam línguas outras que não o português. Então, essa diversidade, essa riqueza, isso não pode se perder. Mas o que mais me espanta dentro dessa nova perspectiva, e já aviso a vocês que eu vou, infelizmente, desviar um pouco do que eu primeiramente imaginei quando a gente fosse falar dos horizontes dos direitos sociais, econômicos e ambientais, eu espero voltar a ele em breve, é a ideia de que a agenda de direitos humanos está sob permanente ataque. Não significa que as coisas foram fáceis nesses últimos anos. Não, nunca foi fácil. Mesmo com a abertura de um outro ministro, de Lula ou de Dilma, as coisas sempre foram complicadas. Tivemos vários pontos de divergência. Talvez o mais notório seja o empreendimento chamado Belo Monte, da qual a presidenta foi, num dos últimos atos, inaugurar, e da qual eu discordo de tudo, desde a concepção do setor energético até o modo como as populações tradicionais foram afetadas e não foram ouvidas durante o processo inteiro. Mas por que isso? Quer dizer, obviamente que eu não gostaria de fazer nenhuma crítica à presidenta, que sai até pela minha solidariedade pessoal a ela e por esse processo muito nebuloso que ocorreu, mas pela simples razão de que nós temos que afirmar que a agenda de direitos humanos não pode ser ideologizada. Ela não é exclusiva de nenhum partido ou de algum agrupamento político. Isso é muito importante, porque se a gente permite que a agenda de direitos humanos seja identificada com uma determinada orientação ou um determinado partido, nós a fragilizamos ao extremo. E hoje o que a gente tem que dizer é o seguinte: a agenda de direitos humanos ela está posta na Constituição Federal. Ela está posta em tratados internacionais dos quais o Brasil se obrigou perante a comunidade internacional. Quando no artigo 5º tem um extenso rol de mais de 55 direitos, chamados direitos individuais, ou direitos civis, ou direitos políticos, nós temos, no artigo 7º, a expressão máxima dos direitos sociais e econômicos do Brasil. E lembrando que a Declaração de Viena já dizia que todos os direitos humanos são universais, interdependentes e indivisíveis. E essa sempre foi uma luta especial do meu querido amigo Roberto Caldas, de dizer que os direitos sociais e econômicos não podem ser o patinho feio dessa agenda.
e nem podem ser deixados de ser pensados estrategicamente nas políticas públicas do governo por conta das dificuldades orçamentárias que sempre aparecerão. E agora de forma muito mais acentuada. O processo de fusão de ministérios vai significar, sem dúvida nenhuma, né, um arroxo ainda maior na implementação dessas políticas. E isso, evidentemente, pode afetar um ou outro direito, ou vários deles, simultaneamente. Isso faz com que a gente tenha que, na expressão que já foi dita aqui, uma resistência cívica, né, em relação, não ao governo. O governo é transitório, passa, como todos passarão, mas a ideia de que os direitos humanos possam ser apropriados ou não possam ser implementados pelo governo. Essa é uma obrigação de ordem constitucional. Não é dado a nenhum governo, qualquer que seja o partido e a sua orientação, deixar de cumpri-lo. E, para isso, Gustavo, infelizmente, a gente vai ter que reiterar a importância dos direitos humanos. Porque, independentemente da questão da implementação, que será uma outra luta, e essa é uma luta permanente, nós temos que cuidar disso. E, então, para tentar voltar um pouco no que eu imaginei conversar com vocês, a gente, quando fala em direitos econômicos e sociais, a gente fala em que tipo de direito? Obviamente, num direito coletivo. Mas é um direito coletivo destinado a quem? Bom, evidentemente, as pessoas. Mas que tipo de pessoas? Em geral, as pessoas menos favorecidas. Quando a gente fala no direito universal à educação, a gente está dizendo, não para as pessoas que possam pagar as escolas particulares, porque o direito vai ser exercido pela sua condição econômica, ou a condição econômica dos seus pais, ou avós, não importa. Mas nós estamos dizendo que o ensino público de qualidade e o ensino universal ele tem que ser feito exatamente para as pessoas que não podem pagar, né? E esse não é um serviço facultativo, né? A educação, como a saúde, é um dever do Estado e é uma obrigação de todos os entes federados. E isso exige, né, de cada um desses entes políticas públicas compatíveis para a implementação plena desses direitos. E é aí que está sempre a nossa grande dificuldade. Bom, mas os direitos sociais e econômicos demandam orçamento, demanda, de algum modo, aporte de recursos para isso. É verdade. Mas não é só isso. Exige vontade política. Meu querido Paulo Abraão, a quem eu tenho imenso respeito e fico honrado de estar dividindo no último dia a mesa com você, falava de justiciabilidade, falava da qualidade das políticas públicas que possam, de algum modo, significar a eficiência na implementação dessas políticas. E é isso que a gente tem que buscar. Durante esses 4 anos como Procurador Federal de Direitos Cidadãos, eu não fiz outra coisa, senão bater em cada ministério e dizer o que vocês podem fazer a mais em razão dessas pessoas. E quem são essas pessoas? Aquelas que estão no artigo 3º da Constituição, que pouca gente lembra, que são os objetivos da própria República Federativa do Brasil. A erradicação da pobreza e da desigualdade. E a construção de uma sociedade fraterna ou solidária. Então, a ideia de que o Estado interfere para o quê? Para reequilibrar não só, né, as forças como elas estão postas dentro de um quadro político, mas principalmente para que na balança, né, as pessoas mais desfavorecidas possam, de algum modo, ter um incremento, seja através de políticas de cotas raciais, seja através de subsídios diretos, seja principalmente em razão da mudança de uma coisinha simples que hoje chama IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, para que as pessoas todas possam ter direitos aos mesmos serviços, ou que possam ter um serviço de qualidade quando ele é oferecido a menor, quando ele é oferecido de forma deficiente. Então, essa perspectiva dos direitos sociais e econômicos, eles jamais podem ser diminuídos na sua importância,
porque é deles que depende fundamentalmente o funcionamento da nossa sociedade. Nós não vamos a nenhum lugar sozinhos, né? Qualquer construção abstrata, utópica do Brasil, terá que ter, como bem disse meu querido Roger, quando falou do princípio do direito à antidiscriminação, e o Paulo Abraão, essa ideia de que nós somos um dos países mais desiguais e mais violentos do mundo. E não é possível construirmos nenhuma grande sociedade com esse grau de violência estrutural e com esse grau de desigualdade, né, que é avassaladora, que faz e permite que, desde que você nasça, com raras e ainda honrosas exceções, você tenha um caminho, né, tristemente previsível. Então, a ideia da igualdade, ela sim é uma ideia subversiva. Ainda que tenha sido inicialmente dita 300 anos atrás, porque ela, para se transformar em realidade, ela significa o quê? O tratamento desigual aos desiguais. O fato de que o Estado está legitimado a privilegiar certos setores que estão fragilizados historicamente e poder dar a eles um tratamento igualitário. Quando o Roger coloca muito bem a questão, né, seja do quadro do cruzamento igualitário, mas assim, da discriminação que pessoas por orientação sexual sofrem, né, ele não está falando abstratamente. Nós temos um índice absurdo de mortes de travestis e da comunidade LGBT no Brasil inteiro. O número de feminicídio, de homens que matam as mulheres, as próprias mulheres e companheiros, é completamente fora da curva. Então, há toda a ideia de alguma cordialidade, de alguma suavidade que os brasileiros têm nas suas relações sociais, políticas e econômicas, é uma absoluta balela. Nós, desgraçadamente, somos um país que discrimina, um país violento e um país em que o Estado aplica maus recursos e não se sente suficientemente obrigado a cumprir, né, as determinações constitucionais, especialmente a implementação de políticas públicas de educação, de saúde, de inclusão, da previdência social, que também tem permanente combate, né, como se não houvesse de nós todos um esforço grande de arrecadação, mas também de distribuição de benefícios. A questão previdenciária jamais pode ser diminuída dentro de um debate justo sobre os direitos sociais e o direito do trabalho. Porque o trabalho, para quem não pode exercer o trabalho por alguma questão, doença, morte, o que seja, alguém tem que proteger essas famílias, alguém tem que proteger esse trabalhador, e esse alguém é o Estado. E o Estado se faz do quê? Dentro de um consórcio em que nós todos participamos. Tem a contribuição da empresa, mas tem a contribuição individual. Para quê? Para que a gente construa uma sociedade realmente igualitária e não uma sociedade hipócrita em que, do ponto de vista formal, a gente faz lindas declarações de direito, mas, na realidade, o que a gente vê é exclusão ao vivo e a cores o tempo inteiro para todo lado. Então, esse é sempre uma questão. E a luta contra a obstrução econômica, né? Porque a obstrução econômica ela se dá o seguinte: não, mas você tem toda a razão, mas a gente não tem o recurso, a gente não tem o orçamento. Bom, é verdade que, enfim, né, é necessário orçamento, mas também é verdade que, em geral, o Estado usa muito mal o seu orçamento para coisas distintas e inúteis. Eu nunca esqueço, como uma das primeiras ações civis públicas de um colega procurador da República lá em Joinville, já prevendo, né, que na questão da distribuição de remédios para quem precisa, haveria por parte da prefeitura aquele argumento clássico de mas eu não tenho dinheiro, como é que então o Ministério Público indica onde é que tem dinheiro? Ele fez uma coisa muito simples. No pedido, Roger, ele disse assim: se houver essa indagação, então eu peço que seja retida a verba da publicidade oficial da prefeitura, que é aquela verba que, em geral, os prefeitos e governadores usam para se promover. Ou seja, de muito pouca utilidade, mas para as pessoas que necessitam do remédio é genial. O que aconteceu? Em geral, o juiz mandou, né, apreender ou reter 10% da verba publicitária, que era mais do que suficiente para pagar o remédio para toda a população que necessitava. E, com isso, se resolveu, dentro de um outro quadro, aquela obstrução econômica posta como
um elemento inviabilizador do exercício dos direitos, né? No caso de um direito social da mais alta importância, que é o direito à saúde. Então, algumas experiências a gente já testou, né? E, felizmente, em grande parte dos casos, o Poder Judiciário tem sido um aliado. Não tem sido em todas, lamento dizer. Mas, em grande parte, a gente tem conseguido avançar nisso. E a Justiça do Trabalho talvez seja o nosso melhor exemplo de uma atuação bem-sucedida em relação à distribuição melhor desses recursos quando se trata de direitos sociais e econômicos. Queria falar rapidamente sobre 2 temas. Um deles, que está aqui também posto, que é o horizonte em relação aos direitos ambientais, né, que eu acho que ainda não tivemos a oportunidade de falar sobre isso, que é altamente relevante, e eu não preciso fazer o exercício doloroso do que aconteceu em novembro no meu estado, num distrito chamado Bento Rodrigues, dentro de um município chamado Mariana, em que uma mineradora absolutamente negligente, né, sem tomar os devidos cuidados, propiciou o maior desastre ambiental do Brasil. O que se esperava disso? A gente tentar entender como se deu esse processo, como se deu o processo de licenciamento, de autorização, como se foi feito esse lago de contenção de rejeitos. Infelizmente, Roger, o que a gente viu foi o contrário. O Congresso Nacional aprovou às pressas um projeto que queria um fast track, né? Uma linha direta e rápida de licenciamento. Quer dizer, em vez da gente entender que o licenciamento tem que ser um licenciamento ambiental de qualidade, como não aconteceu em Belo Monte, em que os problemas apontados no estudo prévio de impacto ambiental foram jogados para a fase da licença prévia, as condicionantes não foram cumpridas, isso se jogou para a fase da licença de instalação, e agora foi dado a licença de operação, sendo que mais de 55 condicionantes não foram cumpridas. Especialmente uma muito cara à população local, que era a promessa de saneamento básico em toda a cidade para evitar a contaminação do lago, porque com o represamento das águas do Xingu, né, o esgoto in natura, evidentemente, terá muito mais dificuldade de fazer o seu círculo natural, e a possibilidade disso, né, causar novas doenças e novos ciclos de não qualidade de vida, né, especialmente porque você não tem água potável, você não vai ter possibilidade de utilizá-la para um uso coletivo. Então, hoje, quando a gente fala em direito ambiental, um direito ao meio ambiente, um direito à sustentabilidade, nós estamos hoje numa situação muito delicada, porque praticamente todos os projetos de lei que saem do Congresso Nacional é para simplificá-lo, ou para torná-lo uma mera retórica política, em que você faz uma ou outra exigênciazinha ali, mas não funciona. Mas a nova ideia agora, numa PEC que está sendo aprovado, é mais cruel e mais complicada, porque ela repassa a obrigação do licenciamento ambiental para a própria empresa. Então, vão ser as mineradoras que vão fazer os estudos ambientais para viabilizar o seu próprio negócio. Obviamente que a tragédia, né, está mais do que anunciada. E essa é uma questão que exige de nós todos uma preocupação. Não é só a preocupação com os moradores de Mariana e dos pobres moradores do Rio Doce, que já foi um rio lindo, mas a perspectiva de que isso pode acontecer com nós todos, e a qualquer momento, porque nós não temos cumprido o princípio da precaução e nem temos tido a cautela suficiente de resguardar um direito tão importante como o meio ambiente saudável e sustentável. E aí, já chegando próximo do fim, né, eu queria dizer que a questão da possibilidade dos direitos sociais e econômicos, que sempre se coloca como um ponto central, ela tem que ser ultrapassada não só pela obrigação constitucional, mas pelo fato de que, com a experiência de alguns anos lidando com eles e lidando diretamente com os órgãos públicos, a gente sabe que dinheiro tem, né? Um pouquinho de dinheiro, com boa vontade e buscando uma implementação correta disso,
naquilo que o Paulo falou da qualidade do serviço público, a gente muda isso. E a gente muda de uma forma impressionante, porque cada centavo utilizado nisso, a exemplo do que fez o Uruguai, vai ser revertido em favor de um número imenso de pessoas. Se os direitos civis e políticos nos obrigam a estar o tempo inteiro, né, defendendo a liberdade, defendendo a luta contra a tortura, nós conseguimos criar uma coisa incrível que chama um mecanismo de prevenção e combate à tortura, porque, lamentavelmente, a tortura também é largamente utilizada, né, em todo o país. E nós precisamos também ter agora esse olhar de que esses direitos sociais e econômicos não podem ser para inglês ver. Isso tem que ter, dentro do nosso horizonte, uma perspectiva utópica, evidente, mas tem que também ter uma relação prática com a utilização de dados sociais e econômicos, como foi apresentado pelo Paulo, mas com a perspectiva de que, passo a passo, grão em grão, a gente vai fazendo com que ele seja implementado. Se avançou muito, por exemplo, na questão do direito à educação nesse Brasil. Não sei quantos aqui tiveram oportunidade de ver um filme chamado A Que Horas Ela Volta. É um filme que trata sobre uma relação, fruto ainda da nossa origem escravocrata, que é a relação patrão-empregado. E é incrível não só a performance da atriz Regina Casé, mas impressionante a sutileza de mostrar que, com programas de inclusão na escola, como o SISU, as cotas raciais produziram uma mudança, né, no fenótipo, né, dos estudantes das escolas federais. Quando eu, Ulisses Riedel, Roberto Caldas, estudamos na Universidade de Brasília, nós contávamos no dedo os estudantes negros que nós tínhamos. Ficamos amigos de todos, figuras extraordinárias e tal. Um deles virou ministro do Supremo Tribunal Federal, mas isso sempre foi uma exceção. Hoje eu chego na Universidade de Brasília, onde eu me formei, e vejo que, em termos da diversidade e no princípio da antidiscriminação, nós avançamos tremendamente. A universidade está muito mais colorida, ela está muito mais explícita. E essas pessoas que passaram pelo sistema de cota têm hoje uma performance muito parecida, igual, e em alguns casos maiores do que aqueles que passaram pelos sistemas normais dos vestibulares e do Enem. E que, com todos os problemas, o Enem foi uma grande conquista e tem que ser levado adiante, porque isso significa a igualdade de oportunidade dentro das diferenças de cada um. Então, para encerrar e agradecendo mais uma vez a atenção de cada um de vocês, essa homenagem muito bonita que você me fez, Roberto, muito obrigado, né, pela atenção. Eu queria só lembrar que temos uma longa luta pela frente. Os direitos humanos e a luta pela implementação deles nunca foi fácil, nunca foi simples. E nunca tivemos folga em governos passados. Mas tudo indica que as coisas serão piores. A perspectiva é de que tenhamos muito mais dificuldades na implementação desses direitos e um agravante, uma dificuldade na própria afirmação deles, né, em que a gente tem que dizer o tempo inteiro: olha, eu defendo os direitos humanos, mas eu não sou lulo, petista, bolivariano, né? Como o estigma faz com que a gente acabe não entendendo o propósito das coisas, né? Enfim, temos um longo tempo, temos um longo desafio, né? Mas temos também a perspectiva, né, de que juntos a gente pode seguir adiante e conseguir fazer com que essas conquistas ocorram de forma sucessiva. Ou, se não houverem as conquistas desejadas, que pelo menos a gente consiga empatar o jogo e não ter um retrocesso tremendo nessa agenda de direitos humanos. Então, como dizia Carlos Drummond de Andrade, né, não nos afastemos juntos. Muito. Vamos de mãos dadas. Obrigado.